a gente vai, falando em notícia, vamos lá para o nosso quadro do clima. Com o oferecimento da Agrimet, a ciência do clima a serviço do campo, a gente traz a previsão do tempo aí para as próximas 24 horas com a agrometeorologista da Agrimet, a Bárbara Centelhas. Oi, Bárbara. Olá, pessoal do Momento Agro. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Luiz Gustavo. Prazer aí estar de volta com vocês, falando um pouquinho sobre as atualizações climáticas. Bom, em relação ao que eu trouxe ontem a gente focou bastante na questão do armazenamento de água, disponibilidade de água, como depois o Luiz Gustavo comentou bastante sobre essas condições e como isso influenciou a soja que ainda está no campo, o milho que está sendo plantado, né? Claro que se essa chuva foi muito intensa, né, como foi bem pontuado, isso pode inviabilizar plantio, a gente pode ter janelas mais desfavoráveis, mas de qualquer forma, né, a chuva ela é sempre bem-vinda, principalmente dentro do cenário de algumas regiões no Brasil. Bom, hoje eu pretendo trazer uma atualização para vocês em relação tanto à previsão de chuvas quanto da temperatura que nós não falamos ontem, tá? Em relação às chuvas, a gente vê que teve um deslocamento. Aquela chuva que estava bem concentrada no dia de ontem, né, com a previsão para hoje, no centro-oeste, ela se deslocou e agora a gente vê os maiores volumes de chuva ficando em Goiás, né, acabei me confundindo aqui, em Goiás, Tocantins e toda a faixa ali do Nordeste, que é muito bem-vinda essa chuva, afinal, né, o Nordeste era uma das condições, a faixa leste do Nordeste era uma das regiões que as condições de balanço hídrico, de disponibilidade hídrica era muito crítica, e se essa chuva de fato acontecer, como eu tenho visto relatos já de produtores falando que tem chovido bem em Pernambuco e tudo mais, ela vai com certeza melhorar os níveis de armazenamento. Essa chuva, muito em decorrência da zona de convergência intertropical, que se formou e está atuando, e suas adjacências, né, que começa a trazer chuva até para o litoral, é muito positiva. Ela tende a se dissipar rápido, amanhã eu trago essa atualização para vocês, até para o final de semana, mas os maiores volumes que nós observamos fica aqui em Goiás, principalmente o norte de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, então bastante volume de chuva aí superior a 50 milímetros. O cenário mais centro-sul do país já muda um pouco, a gente ainda tem alguma previsão de chuva para o estado de São Paulo, o que é muito bem-vinda, principalmente região de Rio Preto, mais noroeste do estado, que ainda não teve o seu armazenamento tão elevado quanto poderia e quanto outras regiões do estado também. E os volumes mais baixos ficam concentrados no Mato Grosso do Sul, Paraná, a parte mais oeste do estado de São Paulo e Santa Catarina. Já Santa Catarina, a parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem previsão para os próximos dias. A condição do armazenamento, como nós comentamos, é positiva no Rio Grande do Sul em grande parte, né, com exceção ali do Sul, como nós comentamos também, mas pelo menos as próximas 24 horas, e a gente tem visto também os próximos dias, são de volumes menos intensos. Caso essa chuva retome na semana que vem, a gente não vai ter problemas no armazenamento, mas se essa estiagem for prolongada, pode sim trazer novos prejuízos. E o extremo norte, que também tem menos chuva atuando ali no Amazonas, no Pará, né? O Pará concentra essa chuva mais na faixa leste, próxima à divisa do Tocantins, mas quando a gente vai lá mais próximo de Belém, oeste do estado, noroeste do estado, esse volume também some, não temos previsão de chuva para essas regiões. Bom, em contrapartida, falando um pouquinho de temperatura, as temperaturas tendem a ser mais amenas, né? Principalmente na faixa que a gente olha aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, ou seja, não tem nenhuma onda de calor prevista para atuar nas próximas 24 horas. Isso é positivo, a gente tem visto algumas ondas mais intensas em alguns países aí próximo do sul do país, próximo do Mato Grosso do Sul, e também mais ao norte, né, ao oeste do país, mas, por enquanto, as condições estão mais dentro da normalidade, o que acaba sendo positivo, porque, principalmente para as regiões que não têm previsão de chuva, agora nos próximos dias, não está tendo risco de temperaturas muito elevadas que acelerem, né, a evapotranspiração e tirem com mais celeridade essa água disponível no solo, que tem que durar aí até as chuvas retomarem, tá? Principalmente falando do Rio Grande do Sul.
Mas, no geral, a previsão para a temperatura média do ar para as próximas 24 horas fica muito dentro da normalidade, com atenção ali para a região mais noroeste do estado do Pará, onde a temperatura média aumenta bastante, e também a faixa oeste do Mato Grosso do Sul, que pode ter uma temperatura média em torno de 28 a 30 graus. Tá bem? Amanhã estou de volta com a nossa atualização um pouco mais longa, olhando o final de semana também. Desejo a todos um bom programa. Até mais! Certinho, então, Bárbara, muito obrigada pelas tuas informações, sempre bom aqui ter as atualizações, né, sobre a previsão do tempo, também as projeções climáticas. Gustavo, a Bárbara falou aqui em temperatura, chuva, não muda muito assim, né, a questão de hoje para amanhã, e como é que funciona essa questão? Balanço hídrico, temperatura tem uma relação direta, né? Temperatura, maior evapotranspiração, o solo perde muito mais água, é muito mais rápido, né? E aí a gente fazer essa recomposição com as chuvas tem essa dificuldade toda. Mas eu queria chamar a atenção a oposição que está acontecendo esse ano com relação à região nordeste agrícola brasileiro, né? O Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins, aonde um ano de El Niño, que a gente estava preocupado com essa região que não tivesse chuvas, e olha aí as chuvas que estão acontecendo agora, né, no momento de enchimento de grãos. Hoje está no momento aí forte, tem áreas sendo colhidas já, inclusive, mas muitas áreas de enchimento de grãos. Fantástico essas chuvas e a temperatura mais amena, né? Então é a região para se preocupar, inclusive agora com o mofo branco, né? Porque temperaturas noturnas baixas, principalmente nas regiões mais altas e com essa umidade presente, a preocupação é muito forte nesse tipo de doença, né? E por outro lado, o grande diferencial que está no Rio Grande do Sul, né? Que desde praticamente final de dezembro, nós já estamos falando em quase nos últimos 60 dias, a quantidade de chuva diminuiu, apesar da chuva que aconteceram principalmente na semana passada, mas regiões, principalmente da metade sul do estado, a fronteira oeste, que continuam com chuva, com temperaturas mais altas, inclusive ali é um lugar que tem temperaturas mais altas ainda no Brasil, e com pouca chuva, né? Mostrando que essa falta dessa umidade presente vai dificultar e infelizmente vai trazer um custo muito grande na produção, fazendo com que a produção seja mais baixa do que o esperado. E no ano de El Niño, que normalmente poderia estar acontecendo isso, né? Então é importante analisar que os cuidados que a gente precisa ter, onde está tendo umidade, onde tem as temperaturas mais adequadas com relação a doenças, pragas, como a gente tem falado sempre, mas me chama muito a atenção dessa grande desuniformidade, a grande diferença que está acontecendo nessas duas regiões, em função de que o início, né, a previsão era uma, e agora nós estamos vendo uma situação totalmente diferente. Claro, bom para uns, ruim para outros, infelizmente, essa nossa agricultura com essa nossa indústria a céu aberto, né, Juliana?